vídeo de hoje falaremos sobre Embraer. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Começando pela história da empresa, em 1969 foi criada a Embraer, uma parceria do governo federal e do ITA para a criação da aeronave Bandeirantes. Em 75, a empresa faz as suas primeiras exportações. Em 79, é inaugurada uma unidade no exterior, a Embraer Aircraft Company. Em 83, criada a Embraer Aviation International na França. Em 94, ela passa por um processo de privatização. Nos anos 2000, inaugura unidades na China e Singapura. Em 2011, unidade na Austrália. Em 2016, é criado o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento do Gripen. E em 2018 é feita uma joint venture com a Boeing, que durou somente até 2020, não se concretizando o acordo. Vamos falar agora da distribuição das atividades da Embraer. Por se tratar de uma empresa com mercado mundial, ela possui uma abrangência global, desde a América do Norte, passando por Europa, Oriente Médio e Ásia. Vale destacar que a empresa possui fábricas no Brasil, Estados Unidos e Portugal. As áreas de negócio da empresa envolvem aviação comercial, aviação executiva, defesa e uma área de serviços. A empresa possui ações negociadas na Bolsa de Nova York e de São Paulo. As duas participações mais relevantes são da Brandes, um fundo de investimento americano, e do BNDES, através do BNDES Par. Vamos agora para os principais destaques de cada negócio da Embraer. Na aviação comercial, a empresa fechou pedidos firmes de 34 E175 e de 30 E195. São suas principais aeronaves, né? A 195 ligeiramente maior que a 175. Na aviação executiva, todo o portfólio até o final de 2022 está vendido. Portanto, são números que garantem um bom horizonte de faturamento para a empresa. Na parte de defesa, o primeiro semestre de 21 foram entregues 7 Super Tucano. Existe um contrato com a FAB para o KC-390 que está em revisão. E na parte de serviços foi fechado um contrato por 20 anos com a Porter, do Canadá. Uma visão da carteira de pedidos da empresa apresentando seu backlog. Houve uma recuperação para o mesmo nível do primeiro trimestre de 2020, que é o começo da pandemia, o que não deixa de ser um bom resultado. Vendo as entregas de aeronaves, vemos que o último trimestre de 2020 a empresa estava represando a entrega devido à pandemia e houve uma concentração nesse trimestre. Em 2021 já há uma recuperação importante em relação a 2020, mesmo com a continuidade de algumas medidas da pandemia. A receita da empresa reflete o comportamento das entregas de aeronave pela empresa, como vimos anteriormente. No gráfico pizza apresentado ao lado, 62% das receitas são dependentes da aviação comercial e da área de serviços. Com a pandemia, muitos aeroportos ficaram com um movimento praticamente zerado, principalmente no início. Certamente fez com que várias empresas aéreas segurassem seus investimentos em novas aeronaves. Mas um ponto positivo para a Embraer é que a empresa atua na aviação regional, que já recuperou o patamar de voos pré-pandemia. Você pode conferir isso no nosso vídeo sobre a ação da Azul. Os voos internacionais devem demorar um pouco mais a se recuperarem. Um ponto positivo para a empresa foi o controle de despesas ao longo da evolução da pandemia. A queda foi de 12%. Analisando a evolução do EBITDA ao longo da pandemia, durante esse ano e meio no gráfico, vemos 2 trimestres com resultados positivos, o segundo trimestre de 21 e o quarto de 2020.
Passando do EBITDA para o lucro, vemos que apenas o segundo trimestre de 2021 ficou com resultado positivo. Os investimentos da empresa seguiram o mesmo patamar durante a pandemia, uma vez que prevalece a visão de longo prazo. O fluxo de caixa desse ano e meio ainda está negativo, precisando de mais trimestres bons para recuperar o nível pré-pandemia. Mas, mesmo assim, a empresa possui um nível de caixa interessante, praticamente no mesmo patamar que estava no início da pandemia. Para 2021, a empresa busca entregar algo em torno de 130 aeronaves, na melhor das hipóteses, zerando esse fluxo de caixa livre, compensando o valor negativo do primeiro trimestre. A empresa enxerga 2021 como um ano de recuperação, para depois pensar em expandir e crescer. Vamos analisar o histórico das ações da Embraer. Vendo o lucro por ação, depois de 2018, a empresa registrou vários prejuízos seguidos, mesmo antes da pandemia. A relação preço por lucro até 2017 estava negociada acima de 15. Com os prejuízos registrados nos últimos anos, esse múltiplo não faz sentido. A empresa distribuía dividendos no passado, no entanto, com os resultados recentes, parou de pagar dividendos, como podemos ver no gráfico. O payout da empresa costumava ser em torno de 25%. Com alguns anos específicos com a queda do lucro, ela buscava manter o patamar de dividendos, mas a referência dela é em torno dos 25, 26%. O dividend yield girava em torno de 1,5%, que não chega a ser um grande patamar de distribuição de dividendos. O valor patrimonial da empresa vinha subindo, mas desde 2018 ele tem registrado um certo nível de estabilidade. Atualmente, a ação está a cerca de 30% acima do valor patrimonial. Ano passado, com a pandemia, houve um afundamento do valor da ação, onde ela chegou a ser negociada por menos da metade do valor patrimonial. A relação dívida líquida por EBITDA está em um patamar elevado, acima de 5 no momento. A dívida total soma 21,6 bilhões de reais, sendo que quase 20% desse valor é uma dívida de curto prazo, o que chama atenção. O prazo médio está em 4 anos, o que é um prazo relativamente curto também. Um outro ponto que chama atenção no comentário da própria empresa, 0,5% da dívida está em reais somente. Ou seja, a exposição ao câmbio é muito relevante para a dívida da empresa. Falando agora do valor da ação, ela está sendo negociada na casa dos R$ 24. E a estimativa dos analistas é de um crescimento de somente 3% nos próximos 12 meses. O valor intrínseco não faz sentido devido ao prejuízo da empresa, mas a empresa nunca chegou ao patamar de valor intrínseco próximo a R$ 24, que é o valor de negociação atual, como vemos desse histórico. Interessante ver o histórico da empresa também, que mesmo não pagando grandes valores de dividendos, a valorização da ação retribuiu ao acionista no passado, em especial para quem teve a calma de comprar durante a queda da pandemia no ano passado, que deu um retorno bastante elevado. Fechando agora com os pontos positivos e negativos de investir em Embraer. Do lado positivo, a gente tem uma empresa de mercado global e o histórico de quem fez investimento nas ações é positivo. Pelo lado negativo, é uma empresa que apresenta prejuízo líquido desde 2018. Quando pagava dividendos antes de 2018, ele estava em um patamar baixo de dividend yield. Há uma certa estabilidade do valor patrimonial, a dívida líquida segue elevada e a estimativa de rendimento da ação para os próximos 12 meses é relativamente baixo. Se você gostou do nosso conteúdo, considere se inscrever e deixe seu like no vídeo. E comente abaixo que ação ou que empresa gostaria de ver analisada em um próximo vídeo.